Olá, estamos iniciando nesta sexta-feira à tarde o programa Dimensão Espírita. Sabe que eu não dou mais nem bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei a hora que a pessoa vai assistir. Estamos iniciando o programa Dimensão Espírita nesta sexta-feira, que é o horário que foi possível o comparecimento, né, do nosso amigo Jefferson, uma pessoa cheia de compromissos. Isso é muito bom. E a grande parte desses compromissos dele são dentro da esfera da doutrina espírita, né? Sempre está envolvido em alguma atividade ligada ao espiritismo. E também contando aqui com a nossa presença permanente, né, do nosso amigo Edson Castanhete. E eu começo já com o Edson. Tudo bem, Edson? Boa noite. Boa noite. Bom dia e boa tarde. É que a gente trabalha à noite na casa, daí sempre que está aqui parece que é noite. É bom sempre estar de volta. O programa Dimensão Espírita agora tem estado em alguns horários diferentes para poder também acomodar os nossos amigos que vêm e aceitam poder vir aqui. Mas a gente está sempre feliz de estar aqui fazendo o programa e divulgando o Espiritismo. E você, Jefferson, quanto tempo, hein? Bastante tempo, né? Para mim é uma grande alegria poder retornar nesse programa maravilhoso que a gente sempre faz na divulgação da doutrina espírita. E agradecer também as pessoas que estão nos assistindo, que também vão nos assistir. Então, para vocês também, boa tarde, boa noite, bom dia. E que a gente possa aproveitar esses momentos para compartilhar um pouco mais de conhecimento da doutrina espírita, que nos traz muitas reflexões de mudança. Então tá, como a gente sempre gosta de esclarecer, o tema da nossa abordagem do programa é escolhido pelo convidado. É claro, não poderia ser diferente, né? E o Jefferson escolheu um tema muito interessante, que tem a ver com o nosso conhecido Pai Nosso. Ou seja, seja feita a vossa vontade. É a temática que nós vamos abordar hoje e vamos começar com as considerações iniciais do Jefferson a respeito desse assunto. Bom, essa é uma palestra que eu estou fazendo nas casas, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É um trecho do Pai Nosso, que está no capítulo 28º do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec faz ali também uns comentários sobre essa passagem do Evangelho, né? Passagem da oração, onde ele vai comentando a visão espírita desse ponto. Então a doutrina espírita ela é uma fé raciocinada, onde nos convida ao entendimento. Então quando a gente pega essa questão, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, o que é que os Espíritos estão querendo nos dizer, irmão? E Jesus quis também. É que existe uma vontade de Deus, que é essa lei suprema, e existe a nossa vontade. E isso quer dizer o seguinte, nem sempre a nossa vontade vai ser atendida. E aí eu preciso de um conhecimento, que a gente chama de fé cega e fé raciocinada, é que quando eu espero alguma coisa, um exemplo que eu uso muito nas palestras, é um exemplo comum de muita dificuldade, que é quando às vezes um parente está hospitalizado, né? Está em coma, e a gente está lá pedindo a Deus que aquela pessoa não desencarne. Então a nossa vontade é que ela não desencarne, mas às vezes ela vai desencarnar. Eu tenho uma palestra sobre o Pai Nosso, então eu analiso, né, o Pai Nosso sob o ponto de vista do Espiritismo. E essa passagem aqui eu gosto de contar uma piada. Vai lá. Posso contar? Pode. Então tá. O Edson também colaborou comigo numa palestra sobre esse tema, mas na hora da piada ele disse que tem que ser eu que tenho que contar. Ou seja, quando a gente diz essa passagem do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, no fundo, a gente diz o seguinte, do jeito que eu gosto. Seja feita a vossa vontade, desde que feche caminho. Exatamente. Esse é o primeiro pensamento que nos ocorre. E aí eu conto aquela história de um empresário que foi na igreja, num templo, né, uma casa espírita, um local lá para ele orar para Deus. E lá, orando, ele disse assim, Senhor, na verdade, eu não venho pedir nada para mim, Senhor. Eu venho pedir para o meu gado, porque está acontecendo na minha... Na verdade, eu tenho casa na cidade, casa no campo, tenho casa na praia, tenho avião, é tudo, eu não preciso de nada, Senhor. Só que o problema é que está acontecendo com o meu gado está morrendo lá na minha fazenda. Então eu vim aqui para ver se você consegue salvar o meu gado. E aí, do lado dele, tem um senhor também, orando em voz alta e dizendo assim, Senhor, eu nunca vim aqui te pedir nada, sempre vim agradecer, mas hoje a situação está difícil, Senhor. Olha, levantei de manhã a mulher, os 3 filhos e eu sem nada para comer. Nem gás não tinha. Então eu vim aqui, Senhor, pedir R$100
que você me conseguisse 100 reais para eu poder comprar o gás e a comida para todos eles, Senhor. Só isso que eu quero. Aí o fazendeiro aqui olhou para aquela pessoa, passou a mão no bolso, pegou 100 reais e deu. E aí virou para Deus e disse assim: agora te concentra só no meu pedido. Só no meu caso. Só no que interessa é o meu pedido, né? Então a gente tem que tomar cuidado nessa passagem de não pensar assim. Porque a vontade aqui que vai ser feita, que a gente pede que seja feita, é a vontade de Deus e não a nossa. Exatamente. Uma das coisas que o Espiritismo vai deixar muito claro para a gente é que a nossa chave é o egoísmo. Não é? É o egoísmo. Então, é difícil as pessoas começarem a perceber que quando a nossa vontade não é atendida e a gente sofre porque não foi atendida, é o nosso egoísmo. Dizendo o seguinte: olha, o que tu queria não aconteceu. Então, esse sofrimento é exatamente o que a doutrina busca que a gente aprenda a evitar. Porque a partir do momento que você tem Deus como uma lei, bondade e justiça, você tem que se submeter. Porque os Espíritos dizem, né, que você tem que se submeter a seu pai, você tem que se submeter ao superior. E como não a Deus? Então, quando a vida está sendo levada de uma forma que a gente não aceita e não entende muitas vezes, não dá para se revoltar. Por mais que venha aquela vontade de revolta, a gente tem que ter essa fé. Porque os Espíritos já disseram no livro dos Espíritos, na primeira pergunta, não é? O que é Deus? Bondade e justiça, não é? É o Senhor de todos os conhecimentos, de tudo. Então essa lei, não é? Ela realmente rege a nossa vida na Terra e a gente tem que se submeter a ela. Quem é que sabe melhor de nós? Sou eu mesmo ou Deus? Deus, com certeza. Com certeza. Então, aquilo que nos acontece, mesmo quando a gente não concorda, discorda muitas vezes, qualquer um de nós aqui sempre questionou Deus intimamente, às vezes não expressamente com revolta, mas intimamente questionou: mais comigo, Deus? Porque a gente às vezes porque a gente tem a nossa visão da vida, a gente acredita que a justiça deve ser feita, então a gente aprende ao longo do tempo que a justiça humana vai de acordo com a evolução dos homens na Terra. Então as leis vão ser bem melhores quando existir mais moralidade entre os homens. Só que existe a lei que vai tomando conta de tudo, para que a gente vá percebendo que existe uma lei. Por isso que ele diz o seguinte no Evangelho: quem é vós para questionar a justiça de Deus? Será que ele está querendo machucar as pessoas só por mero capricho? Nada acontece na vida sem ter a sua razão de ser. Aí vem a diferença da doutrina espírita para outras filosofias, com todo respeito, é que através do nosso estudo a gente não se envolve emocionalmente com aquele problema. Então, por exemplo, aconteceu algo na sociedade, a gente está vivendo vários escândalos, várias dores. Então, se eu for me envolver emocionalmente com aquilo, eu vou me desesperar. Eu, com o entendimento do Espírito, vou dizer: opa, Deus está no comando. Sim. Alguma razão tem aquilo ali. Porque se eu realmente só for olhar com a visão que eu tenho da vida, eu vou achar escândalo, vou sair gritando e muitas vezes não vou perceber o que de fato está ali por trás, que é uma educação. A gente está na Terra para se educar e às vezes a educação ela vem através de uma lição, de dor. É o ensinamento. Eu sempre coloco nessa parte também, Jefferson, as duas coisas. Existem dois tipos de nós aceitarmos a vontade divina. Porque a nós só cabe aceitar. Isso. Não tem outra maneira de a gente chegar para Deus e dizer: Deus, vamos conversar eu e tu aqui agora, quem sabe tu está errado aqui nesse ponto. Não tem. Deus sabe o melhor para nós. Então nós só temos duas maneiras de agir. É uma aceitação passiva, né, com resignação, com paciência, com tolerância, quando a gente não percebe que não tem jeito mesmo. No caso de morte, por exemplo. Sim. Quando há uma morte de uma pessoa, eu às vezes refiro isso também, o fato que aconteceu comigo aqui na cidade de Sara. Um dia eu encontrei uma pessoa na rua, ela estava correndo, uma amiga minha. O que aconteceu? Ela disse: minha mãe, meu irmão faleceu mais novo. E eu estou indo para Uruçanga, daqui de Sara a Uruçanga é uns 30 minutos, né? Sim. Nós estamos todos os irmãos combinando de tudo correndo lá para dar a notícia junto para a mãe, porque para a mãe vai ser uma coisa muito difícil. Então nós queremos estar todos juntos lá para que a mãe receba essa notícia e nós estamos lá para amparar ela e consolar ela. Quando chega no fim do dia, ela volta a encontrá-la novamente e pergunta: fulana, como é que foi lá o consolo da mãe? Ela assim, a gente pensava que ia consolar ela, e no fim ela consolou nós. Porque ela disse assim: eu oro todo dia, seja feita a vossa vontade, Senhor. Então, sua vontade está sendo feita. Ela disse isso. E aí eu pergunto: será que nós espíritas, ela não é da igreja espírita,
de outra religião. Teríamos essa consciência diante das dificuldades, dos fatos. A doutrina nos esclarece que nós temos dois tipos de aceitação. A passiva, que é essa quando a gente não tem solução, a morte tem, né? A gente entende que há uma razão divina nesse fato. E a segunda é uma aceitação ativa. É aquela aceitação em que a gente então cumpre a lei como forma de aceitar a vontade de Deus, aprender a cumprir a lei de Deus, porque a lei de Deus ela é imutável, ela é para todos e é para benefício de todos. A lei de Deus é a lei de justiça, de amor e caridade. Então, o que nós fazemos transitando nas diversas encarnações? É aprendendo gradativamente a lidar com a lei divina. À medida que a gente vai aprendendo a lidar com a lei divina, nós vamos nos sentindo menos pressionados, menos dor, menos sofrimento. É isso aí, é bem isso aí. Então, a gente encontra duas passagens no Evangelho bem importantes para nós espíritas. Primeiro é que o Espírito de Verdade diz lá no capítulo 6, né, no Jugo Leve: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. Porque às vezes a gente se envolve com a emoção, com o amor, e aí o nosso egoísmo, de uma certa forma, vai tomando conta da nossa vida, porque eu amo essa pessoa, ela tem que me amar desse jeito, a minha família tem que ser feliz, e aí eu começo a criar um padrão de vida para mim, muitas vezes nos meus pensamentos e nos meus desejos. Aí eu estou amando, só que aí começam os conflitos, aí vem as separações, vem as brigas, vem os conflitos, porque esse amor se escondeu. Aí o que os Espíritos dizem? Você ama, mas você tem que compreender a razão da vida para que você saiba lidar com as dificuldades dos seus problemas. Porque se você não tiver uma compreensão diante da sua dificuldade, e essa é a função da doutrina espírita, você vai realmente se envolver emocionalmente e muitas vezes entrar em desespero. O outro ponto é quando Jesus diz, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Aí os Espíritos vêm e dizem, mas como há de se sentir consolado se não sabe por que sofre? Então, mais uma vez, para que você entenda que se faça a vontade de Deus, você tem que ter uma compreensão. E é isso que a gente busca na doutrina espírita, ver sentido nas dificuldades, quando a nossa vontade não é atendida. Por exemplo, uma pessoa com câncer, ela vai dizer assim, meu Deus, o que é que eu fiz para ter esse câncer? Tanta gente mal aí. E ela começa a fazer esses questionamentos. Poxa, mas se aconteceu com ela, é para ela. Então ela vai ter que aprender a se fortalecer para lidar com esse problema. E aí, o que é que a gente aprende na doutrina? Não questiona Deus. Sabe? É o famoso aceita que dói menos. Sim, e além disso, ainda tem que ter a gratidão. Gratidão, né? Ainda tem que agradecer. Olha só, o Mário, que é eu gosto muito de citar ele porque ele é maravilhoso nas análises que ele faz, ele é da equipe psicológica do Jornal de Anjos, que trabalha com o Divaldo. Ele diz que nós devemos agradecer em três tipos, de três estágios, três situações. Primeiro, quando por todo o bem que nos acontece. Essa que a gente concorda com Deus, né? Com certeza. Segundo, com todo o mal que nos é evitado. Também a gente concorda, né? Concordamos. Até. E o terceiro, por todo o mal que nos atinge para nos ensinar. Essa a gente não concorda. Aí é que está o problema. Tá, mas eu vou só. No finalzinho dessa última frase que você falou, a todo mal que. Sim. Que termina a frase. Todo mal que nos advém para nos ensinar. Nos ensinar. É isso aí. É o ensinamento. Sim. É o que Jesus E a gente deve agradecer, Senhor. Isso veio, mas para me ensinar. Essa terceira a gente costuma não concordar e não entende que a gente deve mesmo assim agradecer. Exatamente, que é a famosa pelo amor ou pela dor. Né? Quando a gente começar a compreender, isso tem que ser de uma forma racional. Não dá para usar a emoção diante do sofrimento. Porque se você for uma pessoa extremamente emotiva, cheia de emoções afloradas na pele, envolvida com sofrimento e dificuldades, poxa, você vai ficar numa situação muito complicada. A partir do momento que você começa a estudar, que você começa a entender o objetivo daquela dor na sua vida, o que é que eles vão dizer? Pelo amor, pela dor. Pela dor, eu consegui compreender e me transformar numa pessoa melhor. Porque esse é o grande objetivo. A gente tem uma ideia, muitas vezes, que somos espíritos perfeitos, que está tudo certo, que a gente tem que ter a melhor vida. Tudo bem, está dentro de nós esse desejo. Mas nem sempre vai ser assim. E aí é na hora desses desafios, na hora que as dificuldades vão aparecendo nas nossas vidas, é que nós precisamos ter essa bagagem, e a gente, graças a Deus, tem a doutrina espírita para trazer. Sempre lembrando, não há nada que aconteça na Terra sem um fim inteligente. A gente que não entende ainda a finalidade naquela dor,
mas que uma finalidade inteligente e para o bem, ela existe. Tem um amigo que gosta de brincar assim, eu pergunto, tá tudo certo? Fulano e tal, ele assim, tá tudo certo. E quando tá errado, ele assim, não, tudo pensa que tá errado. Tá tudo certo dentro. Nós até estávamos comentando, né, eu e o Jefferson aqui, sobre essa questão aí do vírus que assola a Terra, né? Como se isso estivesse fora do controle de Deus e da divindade, né? Isso aí não tá. Eles perderam o controle, agora a Terra virou uma bagunça e não tem ninguém no comando. Tem gente no comando, sim. E quem está no comando é nada menos do que Jesus. Né? Tudo que nos acontece é para o nosso aprendizado, como espírito. É que a gente tem a mania de raciocinar como ser humano. E aí quando a gente fica doente, a gente acha que está errado, porque a gente ficou doente. Quando a gente perde um familiar, a gente acha que está errado, porque como é que você me levou minha mãe quando eu era novo? Como é que você levou meu filho, que era a razão da minha vida? Porque a gente sempre olha e analisa pelo ponto de vista do humano que está aqui encarnado provisoriamente, momentaneamente. Exatamente. Assim, eu sempre gosto muito de comentar que num livro chamado Ação e Reação, André Luiz, pela psicografia do Chico, ele fala das dores. Né? Então a gente aprende com ele lá que tem a dor expiação. A dor expiação é aquele sofrimento íntimo de uma pessoa que toma consciência da sua imperfeição moral. Quer dizer, quando você começa a perceber que você é cheio de imperfeições, isso vai te doendo por dentro. Isso se chama dor expiação, para que você possa se limpar dos seus erros. Existe a dor provação. A provação é aquilo que vem para a sua vida, independente do que você faça. Por exemplo, desencarne de um ente querido, posso dizer assim, um terremoto, um maremoto, não é? Agora, essa doença que está vindo, como todas as outras doenças, eles chamam de dor auxílio. A humanidade muitas vezes precisa adoecer para se cuidar. Não é? Se a gente for lá atrás, nos anos 80, era conhecida, né, a doença que matava muito rápido, que era a AIDS. A AIDS veio matando as pessoas e meu Deus, todo mundo vai acabar com a humanidade. Vai acabar com a humanidade. Morreu muita gente, mas qual foi a lição? Se cuide sexualmente. Comece a usar preservativo. Então ali tinha uma educação. Depois que teve o controle da AIDS, veio a segunda peste, que foi o câncer. Não é? Quando alguém sabia que na família alguém estava com câncer, não tem cura. Não tem cura, vai morrer. Só que com o tempo, o que é que você viu? As pessoas começaram a se cuidar da alimentação, se cuidar do corpo, começou a fazer exames, a medicina avançou. Não é? E qual é a terceira agora que está vindo? É a depressão. A depressão está matando de que forma? Está matando pelo suicídio. Não é? Então, antes de morrer pelo câncer, a pessoa morrer de câncer era aquela pessoa que morria ruim fisicamente, o AIDS morria fisicamente, e a depressão pelo suicídio. Mas ninguém morre. Ninguém só vai morrer quem tem que morrer. Não é? Você tem que se cuidar, você tem que fazer toda a higienização, todo o trabalho. Mas se você tiver que desencarnar disso ou de outra coisa, você vai. Mas tem uma lição. Na depressão é o crescimento moral das pessoas. É a evangelização, porque é a mente doente. Então tudo que acontece de ruim, ela está trazendo informações para a gente, para dizer assim, muda a tua trajetória, muda o teu caminho. Porque essa doença, por exemplo, o coronavírus que está vindo, ela está trazendo alguma lição para a gente. Não é? Vamos cuidar dos alimentos, vamos cuidar da nossa higienização, porque a gente acaba levando a vida sem prestar atenção, daqui a pouco lá na frente vem um problema para a gente resolver. E as instituições da vida, como você estava colocando ali, Jefferson, elas têm que ter uma causa, tem uma razão de ser. Não acontece por nada, por acaso. Isso. Né? E se Deus permite, a causa é justa. A partir do momento que você... Porque assim, a doutrina ela vai te dando uma base de entendimento. Uma, particularmente, que eu uso na minha vida é Deus é bom e Deus é justo. Seja o que esteja acontecendo. Ali tem a bondade e a justiça de Deus. Aí disseram para mim, Jefferson, mas morreram 1000 pessoas na Itália. Tudo bem, morreu porque era o momento deles morrer através dessa doença. Não é? Só que Jesus falou para a gente, não é? Deixai os mortos enterrar os seus mortos e vá anunciar o reino de Deus. Então, a minha compreensão diante desse sofrimento, ela precisa ser espiritualizada. Não é? Porque lá no Evangelho ele diz, quem é vós para questionar a bondade e a justiça de Deus? Não é? Então, ali tem uma finalidade, essa finalidade é uma evolução. Agora, se você não tiver um entendimento que ali é uma bondade e uma justiça de Deus,
que se você perceber que a vida continua após a vida física, que é a base da doutrina espírita, né? Eles dizem no capítulo 6 do Evangelho, né? Aquele que não acreditar que a vida continua, ou que Deus é bom e Deus é justo, todos os seus sofrimentos caem com um peso muito grande. E o principal, né, Jefferson? Qual é a vida? A verdadeira vida. A verdadeira vida. Exatamente. Não é que essa nossa vida não seja, não é que ela seja falsa, não é que ela seja fake. É porque aquela é permanente. A vida espiritual ela é permanente, a nossa é transitória. É nesse sentido. A verdadeira vida é espiritual. O problema, como eu falei ainda há pouco, é que nós temos a mania de enxergarmos a vida sob o nosso ponto de vista, que não está errado, o nosso ponto de vista da Terra. No momento que nós nascemos, no momento que nós morremos. Nós temos esta visão. Nós temos que, o Espiritismo nos diz, a gente tem que se colocar acima para enxergar lá de cima. Olha, você já nasceu antes, você já existia antes e você vai continuar existindo depois. Mas é apenas uma passagem. E aí quando a gente tem esse ponto de vista, essa visão do ser espiritual, as coisas tomam outra dimensão. Com certeza. Então as doenças passam a ter outra dimensão. Uma coisa bastante que a gente vai aprendendo, porque assim, quando você tem um entendimento espírita, você já não olha para os problemas que estão acontecendo só com a emoção. Está muito claro o seguinte, quando Jesus fala, né? Um sopro você sai da terra. Você pode ser a pessoa mais rica, mais orgulhosa, você pode se sentir superior, mas hoje você já pode sair daqui. É a passagem do dono do celeiro, né? Isso. Que enche o celeiro com toda a sua colheita e no outro dia ele amanhece num plano celestial, que ficou toda a colheita para trás. Né? Isso. Então, não são as coisas materiais que nos pertencem, obviamente elas nos ajudam na caminhada, inclusive são as provas e os testes da nossa caminhada. E quando a gente fala de coisas materiais, inclusive aqueles das famílias nas quais a gente está inserido, então os irmãos, os parentes, esses seres, e depois a manipulação dos bens que a gente tem. E quando mal feito, depois a gente há de prestar conta no plano espiritual, mas é apenas um auxílio. Eu estou estudando com uma palestra que fala sobre morte. Eu estava olhando um palestrante, ele falava, lendo algumas coisas e ouvindo algumas palestras, ele fala assim, que a morte não existe. Aí na hora a gente para pensar assim, obviamente, como diz o Gilberto, se a gente for olhar para o nosso plano físico, ela existe. Sim. Mas nós temos que olhar para o plano espiritual. Na verdade, só existem passagens. A morte é uma passagem. Então, porque nessa mesa que nos abriga, é uma mesa aqui do Centro Espírita, na qual a gente faz alguns trabalhos no sentido de reuniões mediúnicas. E amigos nossos que já estão no plano espiritual vêm aqui pedir auxílio e nem sabem que estão no plano espiritual. Aí eu perguntaria para ele, existe morte? E ele diria que não, porque na concepção e visão dele ele não está morto. Então a morte é uma coisa muito material, né? Obviamente a gente está estando dentro desse material, como o ovo dentro da casca, a gente só consegue enxergar aquele universo, mas o universo fora da casca é imenso, é infinito. Você pega assim, Jesus Cristo, todo o ensinamento moral que ele trouxe, espetacular. Mas qual foi a grande mensagem que ele deixou assim? Foi, depois da morte dele, ele retornar e ficar 40 dias depois da morte em convívio com as pessoas. Como quem diz assim, pessoal, estou vivo aqui, eu não morri, não existe morte. E esse é o ensinamento que ele trouxe para nós, para todo mundo, de que nesse sentido a morte não existe, ela existe no sentido da matéria. O corpo aquele morreu, claro. E eu uso a palavra morte. Tem gente que diz, desencarnação. Eu gosto de usar a palavra morte, porque Kardec usou a palavra morte. Você olha o Livro dos Espíritos, uma das palavras que mais está no Livro dos Espíritos é morte. Mas ele estava se referindo à morte do corpo, à morte da matéria, à morte daquilo que acaba. Porque o corpo acaba, esta folha de papel acaba, esta caneta um dia vai acabar, isso aqui um dia, por mais que dure, um dia vai acabar. A única coisa que não acaba é o espírito. Né? É esse que tem vida permanente. Às vezes a pessoa chega assim para mim e diz assim, olha, eu sempre falo questão quando eu vou falar do câncer, às vezes, não é? Ou de uma doença degenerativa, a pessoa descobre que está com uma doença degenerativa, eu vou morrer. Não, você vai morrer desde que você nasceu. Porque a morte é uma lei de Deus.
As pessoas que brigam contra a morte ainda não entenderam. A morte é uma lei. Você é a mesma lei do nascimento, a mesma da morte. Agora, quando você toma a percepção que você pode morrer a qualquer momento, a sua vida muda. Porque você vai aprender a dar valor a outras coisas. Poxa, eu estou dando valor ao que é a minha vida. Se eu pegar essa doença, eu posso morrer. E aí, opa, eu vou me cuidar, eu vou me proteger, eu vou passar a higienização na mão. Então você começa a valorizar outras coisas. É só você pegar uma pessoa que quebrou as 2 pernas e vai ter que passar 2 meses sem andar. Né? A pessoa que perde, a pessoa, já imaginou a pessoa que perde a vista, o valor disso? A gente só dá valor àquilo que a gente perde, né? Exatamente. E aí, quando eles dão essa lição pra gente, eu sempre falava o seguinte: qual é a diferença, às vezes, de uma pessoa no nosso bairro descobrir que está com câncer, já o fulano de tal lá da rua X está com câncer, ou de um ator famoso que vai na mídia e está com câncer. As 2 pessoas são filhos de Deus, a diferença é uma que tem a repercussão maior, porque a gente às vezes idolatra o ator, né? Se tadinho dele está com câncer, aí vai lá e dá um depoimento que as pessoas precisam se cuidar. Então, às vezes, algo é necessário que mexa com o planeta, né? É o planeta, não é uma doença ali no bairro. Utilizando do momento, e o momento agora é coronavírus, né? Isso. Tudo é coronavírus. E aí, assim, ontem saiu uma fake news de que o presidente da República tinha contraído o coronavírus, mas já foi desmentida. Mas daí, assim, quando o presidente da República contrai uma doença que pode chegar a qualquer um da população, aí parece que todo mundo volve os olhares lá para o Planalto e diz: opa, essa doença pode chegar aqui também. Eu estou falando isso para quando diz assim: o seu José do nosso bairro pegar coronavírus, é o seu José do nosso bairro. Exatamente. Ah, mas se o presidente pegar, eu só estou usando como exemplo, mas muitas vezes a própria espiritualidade utiliza pessoas importantes ou com vulto na sociedade para que com ela aconteça uma coisa que deveria acontecer. Isso tem que ficar claro, porque parece que foi não, nós vamos pegar o presidente e dar uma doença para ele, para que todo mundo saiba. Não. Se por acaso ele contraísse o coronavírus, estaria também na programação dele. Sim. Obviamente. Mas para quê? Para que o povo se alerte. Para que o povo tem a sua razão. Né? Abra os olhos. A ministra da Saúde da Alemanha, ela foi atingida pelo coronavírus. Ela é ministra da Saúde. Então ela não perdoa ninguém. Não. Estamos todos sujeitos. Tem uma passagem no Evangelho que eu gosto muito de citar, e está bem nessa linha que o Jefferson gosta também de falar, que diz que não está ninguém imune à dor. Todos estamos sujeitos à dor. E Deus nos faz todos sensíveis à dor para que a gente possa ter sensibilidade da dor do outro. Exatamente. Porque se a gente não soubesse o que era uma dor, a gente não tinha pena de ninguém, porque a gente não saberia como avaliar a dor. Então não existe nenhum ser no planeta, nenhum, que esteja imune à dor. Todo ser no planeta está sujeito à dor, é uma coisa que acontece com todo ser humano. Exatamente. Então, basicamente ele vai dizendo para a gente, né, naquele capítulo 5º, quando ele vai falar que a felicidade não é deste mundo, isso é um outro ensinamento que tem que estar na mente das pessoas. A felicidade não é aqui na Terra. Aqui a gente é uma escola, é um aprendizado, muitas vezes um presídio, muitas vezes um hospital. E Jesus deixou bem claro, a felicidade não é desse mundo. Então, quem está na Terra vai passar por dores, vai passar por sofrimento. Todo mundo aqui tem sua cota. E aí eu sempre gosto de lembrar, não é a dor que você está passando, não é o sofrimento que você está passando, mas que preparo você tem para passar. Um dos meus trabalhos, o Giba falou que eu trabalho bastante dentro do movimento espírita, mas em 2019 eu me dediquei muito à causa da prevenção ao suicídio. E as pessoas perguntam muito para mim: Jefferson, qual é a causa que leva uma pessoa ao suicídio? É separação? É doença? É crise financeira? Aí eu digo, é a incapacidade daquela pessoa passar por aquele problema. Lidar com aquele problema. Por exemplo, o coronavírus está vindo. Tem pessoas que estão entrando em pânico. Capaz de morrer de medo. De medo. Outros estão negligentes. Né? Tem gente que está negligente. É 2 extremos. O importante é você compreender essa doença e trabalhar para ela. Né? Ah, mas só vai morrer idosos. Opa, calma aí. Talvez eles estejam morrendo. Eu já estou nessa faixa aí. Ontem eu cheguei no coral de Bermuda, né? Eu nunca te vi, você, é porque eu estou me disfarçando de jovem, o coronavírus não me pegar. Vai pegar. Se brincar, ele pega. Então, a partir do momento que a gente sabe que pode pegar qualquer pessoa, todo mundo tem que se cuidar.
todo mundo tem que conhecer. Então, a doutrina ela sempre vai trazendo essas informações para a gente. Agora, tá tudo certo? Está tudo Tá certo tudo dentro certo. do controle de Jesus. Está tudo sob o controle de Jesus. E um dos pontos principais da doutrina é que não é tudo numa vida só, né? Você não pode, você bateu bastante aqui no início, que a nossa visão tem que ser diferente. Essa, como os Espíritos dizem, essa visão estreita que a gente tem do berço ao túmulo. Então, aqueles que pregam que uma vida única, que só aqui, realmente estão nos enganando. A gente tem que ampliar a nossa visão. Esse é o grande objetivo da gente, que a doutrina nos possibilita através do entendimento. Com a visão espírita de que nós existimos antes de virmos. Nós devemos Ampliarmos ainda esse conceito, né, de que a gente já existia antes. E que nós viemos aqui para passar por outras experiências, e nós já passamos por diversas experiências, e que nós iremos passar por outras experiências de outra vida. Felizmente hoje no mundo já existe a grande maioria da população do mundo já acredita em reencarnação. Isso é um grande passo da humanidade, porque a coisa começa a ser vista de uma maneira diferente, a coisa começa a ser vista com a maneira como deve ser enxergada, ou seja, com a visão de que nós existimos antes e continuaremos depois, né? De que somos espíritos imortais. A partir do momento que nós somos criados, nós temos uma caminhada para a eternidade. Posso ler essa frase que está aí? Ele gosta de dizer, agora tu vai roubar dele. Eu vou roubar a frase dele, mas eu vou fazer Você vai que lembrar, o evangelho do Espiritismo. vou fazer o gancho para depois ele Pode falar. falar. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. A gente sabe, a gente lembra, e na verdade nós já fizemos esse exercício não muito bonito, de que quando o nosso vizinho é acometido de uma doença, a gente vai lá no... igual o fariseu vai para dentro do quarto lá e fica lá, chama a Deus e diz: ah, Deus, obrigado que não foi comigo, que foi com o vizinho. Aí lembra, eu acho que Chico lembra de uma passagem, né, que alguém fala de uma doença, que alguém foi cometido de uma doença e alguém diz assim para ele, assim: mas agradece a Deus que provavelmente não esteja preparado ainda para ter essa dor. Então, quando a dor vem, é porque a gente está preparado para tê-la. É como se fosse uma graça. Mas, claro, pelo olhar humano, a gente nunca vai imaginar que vai ter que passar pela pela dor. desgraça. Imagina assim, ó. Imagina assim. Você tem uma dívida para pagar, Jefferson, de 100 mil reais, um valor. O dinheiro está aqui, num pote, guardado. A dor é a dívida, mas está ali a solução. Só que tu vai ter que fazer alguma coisa para tirar esse dinheiro daí de dentro e pagar a tua dívida. É a graça que Deus te dá. Obviamente aqui a minha analogia é muito estranha, mas assim, a oportunidade está ali. É só tu vai ter que ter o esforço de alguma forma abrir esse baú e poder tirar esse dinheiro e pagar a tua dívida. Qual dívida? Tantas que a gente já teve na vida, porque as dores cobrem um passado que a gente, eu sempre digo, não é bom a gente olhar muito para trás, não, porque a gente não vai ver um eu muito bonito lá para trás. Aproveita que a nossa vida está boa agora e vamos nos olhar agora como oportunidades, né? Mas se Deus está dando a dor, Ele está dando porque a gente consegue passar. E Ele nunca dá a dor sozinho, Ele dá sempre a dor com ferramentas para que a gente possa ultrapassá-la, né? Vencê-la, como Cristo, né? A expressão Cristo vence a morte, né? Ele vencê-las. E quando tu vence, tu te sente prazeroso da tua conquista, prazeroso de ter passado por aquele momento e aprender a não ter aquele momento igual. Eu gosto dessa expressão quando Jesus diz assim: eu venci o mundo. Ou seja, está acima das coisas terrenas e não venci no mundo. Se ele tivesse vencido no mundo, ele seria o César da época. Sim. Ele seria o dono, o comandante dos exércitos, ele seria rico, ele teria vencido no mundo. Não, ele venceu o mundo. Essa expressão é espetacular, quando ele diz: eu venci o mundo. Eu sempre digo assim para as pessoas, eles chegam para mim assim e me perguntam: Jefferson, onde é que o Espiritismo vai me mudar? Onde é que vai me modificar? Eu estou com um problema nisso. A primeira coisa que você vai perceber que a doutrina modificou é a sua forma de pensar. São duas frases para mim, vocês falaram dessa frase, mas são duas frases para mim que dentro do Evangelho, que foi de Jesus e essas que é da doutrina espírita, diz o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Visão espírita:
A dor. Que dor? Qualquer dor. A pessoa chegou para mim, eu descobri que eu estou com câncer. É uma dor, é uma bênção para você. Não faça isso, meu Deus. Esse espiritismo não serve para mim, porque como é uma bênção para mim ter um câncer? Visão estreita, berço, túmulo. Da mesma forma é o perdão. Perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Qual ofensa? Qualquer uma. Então, Jesus já deixou claro para a gente, você tem que perdoar. Não importa o que ele fez. Ah, mas ele violentou um rapaz, uma criança. Visão espírita, o que é que ele diz? Falseia é aquele que se diz cristão e não perdoa. Realmente você tem que perdoar, mas é um processo longo. Sim. A gente vai ter que aprender a dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, mas nem sempre você vai tratar um inimigo como você trata um amigo. Isso já foi bem claro, a gente vai aprendendo essas coisas. Mas que aquilo ali, que para a gente é um escândalo, há uma finalidade, né? De mudança, de observação, tudo. Quando tu fala da dor, e quando ele traz o exemplo da dor, e ele traz o câncer, e a gente sabe que talvez seja nas doenças uma das mais terríveis que acomete. Se a gente procurar, a gente encontra um câncer na gente, né? Já dizem os médicos, não procura muito porque também não encontra. Os alemães dizem assim que não existem uma pessoa sã, essas pessoas não foi devidamente as células nós temos. Não foi devidamente examinado, porque se examinar bem direitinho, sempre tem alguma coisa. Olhando pela visão espírita, quando tu dizes, né, quando a gente falou agora da dor, que a dor é uma bênção, e aquele que foi acometido do câncer, então dor, né, ou aquele que foi acometido de um desemprego, aquele que foi acometido de uma separação conjugal, aquele que foi acometido de uma perda de um ente querido, Deus vai olhar assim, traz aí para a tua dor agora. Aí ele olha, qual a nossa reação com relação a essa dor? Qual vai ser? Será que eu vou ser proativo? Será que eu doente, e aí falando de câncer, a gente lembra de uma pessoa aqui da nossa cidade, não vou falar o nome dela, mas o Gilberto lembra dela, de uma senhora, que até eu acho que é bem parente tua, né, Gilberto? Isso aí. Ela foi acometida de câncer, nunca se viu uma lágrima no olho dela, nem um choro. Ela pereceu por essa doença, mas enquanto do tratamento ela ia lá para o hospital ajudar outros tantos a passar por aquela dor, a passar também por aquela dor, porque ela, como experiente do momento, sabia das dores, então poderia consolar, tanto outros podem consolar, mas ela ia lá e trabalhava. Aí sim Deus fica alegre pela dor que a pessoa tem que passar, pela prova, então vou trocar dor por prova, pela prova que a pessoa tem que passar, e proativamente ela vai lá e vence aquela dor, mesmo tendo perecido pela dor, pela doença. Mas quando ela chegar no plano espiritual e ela olhar o passado dela, ela vai dizer, Deus vai perguntar, o que tu fizeste com o talento que eu te dei? Mas qual talento, Deus? A dor, a doença. E ela vai mostrar, eu fiz isso, eu fui lá ajudar outros tantos, ao invés de ter ficado em casa chorando, ao invés de ter ficado em casa lamuriando, ao invés de ter ficado em casa tendo praguejado Deus por ter mandado uma dor para ele. E a gente faz isso, né? Assim, falando nisso, assim, eu como palestrante acabo falando de mim também. A gente fala da gente, coloca assim. Então são duas coisas em cima disso que você está falando dos talentos, que para mim é o seguinte, eu não posso deixar de fazer o bem, quer dizer, são as minhas palestras, os meus trabalhos sociais que eu faço por causa das minhas imperfeições morais. Então eu sou imperfeito moralmente, eu tenho muitos erros, mas isso não pode me impedir, né? Eu não posso parar de ajudar as pessoas para não fazer nada. Isso. Posso fazer uma pergunta? Pode. Quantos palestrantes espíritas sobrariam se a gente fosse limpar toda a situação moral de cada um de nós? Chamar o Jesus para voltar. Ele teria que fazer essa classificação. Ele fazer essas palestras, porque eu acho que só que se vai. Só ele, exatamente. Só ele. Então, assim, nem as minhas imperfeições morais e nem os meus sofrimentos. Então, isso é muito claro dentro de mim. Quer dizer, Jefferson, tu errasse aqui, tu deu esse vacilo aqui. Não, beleza, eu vou tentar me recuperar, mas eu não posso abandonar o bem. A outra, mas Jefferson, tu está passando uma separação, Jefferson está doente, Jefferson está... Beleza? Mas eu também tenho que continuar, porque a partir do momento que você entende a doutrina, você entende o Evangelho do Cristo, você não pode se afastar do bem. Independente do problema que você estiver passando, você não pode se isolar. Aí vem a bandeira da doutrina. Fora da caridade não há salvação. Porque a salvação é do sofrimento, da dificuldade, da prova. Caridade é o quê? É você sair dali para fazer o bem. Um exemplo muito bonito, tanto no AA como no AN, né? Eu acho que são assim as siglas, né?
Não, NA, né? É, AA e NA, né? Quem que dá palestra lá? Aqueles que venceram, vou retificar minha frase, estão vencendo o vício. Aí vem o que o Kardec diz, né? Eles também dizem, eu estou vencendo o vício. É o que o Kardec diz, é o esforço constante em domar suas más inclinações. Eu sou ex-fumante, o Gilberto é ex-fumante, Tu é ex-fumante? Não, nunca fumei. Só para tu vai continuar com esse raciocínio, mas eu só vou te dizer para ti o seguinte: eu fui fazer esses tempos um exame médico e aí o médico perguntou: tu é ex-fumante? Eu digo: eu sou ex-fumante. Aí ele pergunta assim: fumante? Eu não sou ex-fumante, eu sou um fumante que não está fumando por enquanto. Perfeito, é isso aí. Eles consideram assim, a medicina considera que eu sou um fumante, sempre vou ser um fumante, só que eu não estou fumando atualmente. Mas eu sou sempre um fumante. Porque eu já passei. Não tem aquele negócio. Por isso que o alcoólatra anônimo ele diz que é um alcoólatra. Claro. Ele diz: eu não sou mais um alcoólatra, eu já deixei de beber e não vou beber mais. Não, ele diz: eu sou um alcoólatra e estou fazendo um esforço danado para continuar. Então essas pessoas que venceram, estão vencendo, né, porque é um processo contínuo, e eles usam um símbolo, eu não sei se é no ar que usa uma moeda que a cada tempo. Então, aquela moeda é o símbolo que diz assim: ó, eu já passei tanto tempo, eu já venci tanto tempo. E são realmente prêmios, eu não tenho, porque quem já fumou e já deixou, quem já teve um vício sério, como o fumo é, né, o fumo lícito e venceu ele, e está vencendo ele, sabe. Então, eu posso falar para ex-fumantes, ou para quem fuma, parar de fumar. Como é difícil essa batalha, porque há dias em que eu me percebo pensando em fumar. Olha lá, então a gente é fumante ainda. Mas o que eu quero dizer com isso? Que, obviamente, só Jesus poderia estar na Terra e falar sobre perfeição, sendo Ele perfeito. Os demais somos todos nós, falaremos de imperfeições, sendo imperfeitos. Obviamente, a nossa batalha é diária, como o vício é diário. As nossas más tendências são vícios muito mais, talvez, profundos do que o fumo, do que a bebida. E aí me compreendam nessa comparação. Então a gente está... Hoje eu estou lutando para não fofocar, eu diria. Eu não vou focar mais, eu não vou entrar nas redes sociais para disseminar fake news. Eu estou lutando contra isso, já passa 2 dias sem eu disseminar fake news. Parece uma coisa estranha, mas são as tendências, as más tendências. Eu estou há 10 dias sem comer bolo de chocolate, bolo de cenoura com chocolate. É uma tentação, sério. Eu estava viciado, porque assim, a ansiedade, o medo, às vezes você está passando dificuldades, você vai para aquilo, e aquilo te chama, é a tentação. Mas eu estou há 10 dias só para fechar, então nós vamos levar na padeira para dizer que nós é que temos que falar para nós. Esteja preparado, seja qualquer um, esteja preparado em qualquer um da sua religião. Se coloque preparado que o trabalho vai aparecer. Sim. Que a tua igreja vai te chamar para tu ajudar. Aqui no Espiritismo, as pessoas nos chamam para trabalhar. Aqueles que já estão mais envolvidos percebem nos frequentadores da casa aqueles que já estão preparados para abrir a porta, para dar uma aguinha, para palestrar, né? Porque já andou um caminho dentro da casa, já adquiriu experiência. E somos nós todos aqueles que temos que fazer o caminho que o Cristo deixou de fazer. Exatamente. Que o Gilberto sempre fala, elevar o evangelho dele a todos os confins. Né? Com certeza. E aí, nesse processo, quando Emmanuel, eu trouxe até um texto do Emmanuel que vai contribuir, Emmanuel diz o seguinte: lembremos que por vezes perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos. Então, quer dizer, a minha vontade é que minha casa estivesse em pé, mas às vezes a gente perdeu, né? Aconteceu um terremoto, financeiramente eu tive que perder minha casa, meu carro. Eu tive que vender, né? Fiquei doente, alguma coisa. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma. Então, aquilo que muitas vezes, a gente já falou e vai estar repetindo, que é a dor, é a vontade de Deus muitas vezes, né? Você não ter aquele benefício que você esperava ter, que vai lhe dar uma dificuldade, mas que tem como missão lhe transformar numa pessoa melhor. Né? Você dizer assim, olhar para trás e dizer assim: poxa, depois que eu passei aquela dificuldade, aquele sofrimento, hoje eu posso olhar para mim e dizer assim: sou uma pessoa melhor. Algumas pessoas na correria do dia a dia, a gente nem corre no dia a dia, né? A gente nem faz as coisas correndo as semanas, agora ultimamente elas têm domingo e segunda, porque aquele meio entre segunda e domingo parece que não existe.
A gente nessa correria do dia a dia não se percebe que a gente acaba deixando a gente para trás, a família para trás, por causa do trabalho, por causa de uma série de coisas. Aí quando a gente é cometido de uma doença que põe a gente na cama, a gente diz, mas Deus, eu não tenho tempo para resolver minhas coisas. E aí realmente é o momento de a gente pensar assim, não, é a minha férias de parar para pensar tudo aquilo que está acontecendo. Porque, gente, o mundo vai continuar com ou sem a gente. Então a gente fica nessa loucura de achar que a gente resolve tudo. Algumas coisas aí que resolve. Que a gente está no controle. Que a gente está no controle. Daqui a pouco é levado para o hospital e fala 15 dias. A espiritualidade vai lá e diz assim, para sair. dá um tempinho. Tipo, o Gilberto já foi, né? Sim, eu estou lá, 15 dias lá e eu pensava que não podia parar, porque tinha que trabalhar sempre. Estava tudo sob controle e eu estava parado lá, deitado. Aí eu comecei a circular pelo hospital. Aí descia, conversava com outro doente, digo, vou aproveitar o tempo aqui para ver se aprendo alguma coisa com os outros doentes também, né? Por isso que o Emmanuel disse pra gente que o pessimismo é uma taxa pesada demais e desnecessária, né? Então, às vezes a gente vai criando muitas vezes uma aflição inútil. Por isso que eu digo assim, emocionalmente é muito difícil a pessoa sair do sofrimento que ela está passando. Ela precisa de fato ter uma compreensão. Então esse é um chamado para as pessoas que só frequentam casa espírita, que também vamos estudar, né? Vamos aprofundar o nosso entendimento, porque às vezes eu tenho que me perceber viciado. Eu me percebi viciado no bolo de cenoura com cobertura de chocolate, porque eu dizia o seguinte, teve momentos, digo assim, ó, que eu ia para o trabalho, eu saía assim, eu disse, poxa, eu já não comi o bolo. E eu ficava mal, é tipo um passe, né? Se a pessoa assim, eu não tomei um passe hoje, parece que para mim era um bolo de chocolate. Eu tinha que comer aquele bolo ali com um cafezinho, que eu disse, pô, mano, fiz o meu trabalho do dia. Então, às vezes a gente vai se apegando a algumas coisas, né, para superar aquilo ali, mas às vezes a gente tem que ter cuidado, porque a gente está criando uma aflição inútil, né? Um sofrimento ou um vício que a gente está entrando, que a gente não precisa. Mas essa palavra mais de maturidade, né? Essa palavra que tu usou é uma palavra muito importante de a gente analisar. O pessimismo. Como a gente é pessimista, né? Sim. Puxa vida, eles fizeram aquela análise, né? Que nós temos 95 mil pensamentos por dia, dos quais 90 mil são negativos. Então, por natureza, o ser humano, foi cientista, não foi o espírita que fez esse cálculo aí. Os cientistas calcularam. Para ele, como é que eles chegaram nesse cálculo? Como eles chegaram nesse cálculo, não sei. Dos 95 mil pensamentos que nós temos no dia, todo dia, 24 horas do dia, 90 deles são negativos. Então, 90 mil deles. 90 mil. Então, mais de 90%. A natureza nossa é ser pessimista. Tudo que a gente pensa, já pensa do lado negativo. A gente já fica pensando assim, meu Deus do céu, a hora que esse coronavírus chegar no Brasil, mesmo o Bavalei vai ser um desastre, vai ser um... A gente já pensa sempre o pior das coisas, né? Se a gente prestar atenção, por que pensa pior, Gilberto? O que é o pior dessa situação? Por que é o pessimismo? O tema da tarde é... Gostar da tarde, agora eu estou ligado que agora é tarde. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Ok? Quando a gente percebe que não vai ser assim na terra como no céu do jeito que eu quero, eu sou pessimista. Sim. Então, na verdade, é realmente o contraponto do nosso tema de hoje. Sim. Por que a gente só pensa negativo? Porque é exatamente o contrário daquilo que a gente quer. Sim. A gente vive querendo. Nós somos os seres dos quereres, né? A gente quer, mas quer do jeito que a gente quer. Não é o jeito que a coisa está programada para ser. Concentra no meu pedido, quando aquele empresário falou lá, o fazendeiro. Eu te não esquece dele, se concentra no meu pedido. E é assim que nós pedimos, nós vemos pedindo para Deus sempre que faça a nossa vontade. Tem uma pessoa que vai ouvir essa palestra, eu não vou falar o nome dela. Uma pessoa que vai ouvir essa palestra e vai rir quando fala assim. Então ela diz assim, faz uma oração aí para o meu exame dar negativo, não ter nenhum problema. Aí eu paro e penso assim, eu imagino, né, que eu vou sentar, olha o poder que eu tenho, hein? Eu sento lá, faço uma oração, Deus, pode ir lá fazer o exame e ficar negativo. Aí Deus desce, vai lá, muda o sangue que foi tirado, que já tem algum probleminha, e bota positivo lá, bota alguma coisa para que o exame seja negativo. É eu querer que as coisas sejam do jeito que eu quero. Essa pessoa vai rir quando ver eu falando disso. Por quê? Não é rezar para Deus, orar para Deus, pedir que o exame venha negativo. É
Deus, se o exame vier positivo, me dê sensatez para eu poder tocar o barco para frente. Porque vai vir o exame que tiver que Que eu vir. possa compreender a tua vontade em relação a mim. Porque daí a gente vai entender o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Exatamente. Os aflitos. Eu não quero aflição. Eu não quero aflição. Eu quero que o exame venha negativo para que eu não tenha aflição. Mas há de vir aquilo que venha. Né? Independente da nossa força, não vai ser a nossa oração. Porque aquela piada, né, Gilberto? Se despacho desse certo, o campeonato da Bahia terminava empatado. É isso? Eu gosto Porque a pessoa sempre vai pedir para que o outro ganhe e o outro ganhe. Eu gosto de usar sempre sem. A gente não deve. Sem começa, sem problemas. Que a minha vida seja sem problemas com S. E sim que eu tenha sem problemas, mas saiba lidar com esses problemas. Exatamente. Não é eu me livrando dos problemas que eu aprendo. Eu aprendo lidando com os problemas, com as dificuldades, porque tudo que nos acontece é para o nosso aprendizado. Senão, sabe que eu já me imaginei assim, que eu tivesse, Gilberto, se nasci uma pessoa, uma família rica, que não tivesse dificuldade na vida, que não precisasse ir para a escola estudar, porque eu já saberia. Que vida monótona que não seria a minha. Eu não sei onde é que eu ia parar. Porque o normal da gente é a gente querer morar lá onde que o Adão morava, como é que chama lá? O Éden. Que daí não precisa fazer nada, não precisa estudar, nem precisa fazer força nenhuma, vai lá come o fruto que já está ali, toma a água que está ali. Pessoal, Deus não quer que a gente seja assim. Ele diz assim, meu filho, essas dificuldades que eu estou colocando no teu caminho, essas pedras, para te aprender. É um ensinamento que eu estou a partir das leis divinas. Exatamente. E voltando também na questão da prece, né? A prece, ela vai te dar o apoio, vai te dar o equilíbrio, mas ela não te tira a prova que tu vai passar. Precisa passar. Se você passar por ela, vai. Aí tem duas palavras na doutrina espírita que eu gosto muito e eu coloco nesse ponto. Pode ser utilizada de várias formas, mas eu digo o seguinte, justiça e misericórdia. Como nada acontece ao acaso e tudo que acontece tem a sua razão de ser. Se eu tenho um Deus bom e Deus justo, a causa é justa. Então é uma justiça. Vem uma criança com síndrome de Down. A primeira coisa, mas que injustiça, meu pai, né? Deixou meu filho vir com essa paralisia, me deixou vir com isso. Ali tem uma justiça, ali tem uma causa justa. Né? A misericórdia é o quê? É uma pai, são os pais, são fisioterapeutas, tudo aquilo que vem te dar suporte para você passar pela prova que é sua. Essa é a primeira coisa que a pessoa tem que colocar na mente. Se você quiser sair do seu problema, pare de brigar com ele. É meu. Veio, é meu. Não brigue com os outros, não brigue com a vida, porque ele é para você. Mesmo que aquelas pessoas tenham errado com você, elas só erraram porque você precisava passar por esse erro. Não quer dizer que você agiu errado nessa vida, mas você tinha um comprometimento de sentir aquela dor. Agora, cresça diante da sua dor. A gente gosta muito de justiça quando é para aplicar para os outros, né? Quando a gente observa alguém fazendo alguma coisa errada, não, a gente entende não é de justiça, a gente entende de injustiça. Quando a gente é vítima da injustiça. Quando a gente pratica a injustiça, a gente não percebe. Não consegue se encaixar. Quando pisa no nosso carro, a gente... foi injustiçado. Mas eu digo assim, quando tu vê alguém cometendo um delito, e aí tu diz, tu aplica a lei nele, né? Tu chama lá e, aplica a lei nele. E na verdade, a tua vida, é isso que a gente tem que... Não Deus, pegar Deus, porque quando a gente vai lá pegar Deus e diz ele que está colocando essas coisas na tua vida, parece que a gente já está pegando alguém botando culpa, né? Não, ele que é o culpado das coisas que estão acontecendo. Não. A nossa vida está fazendo a justiça daquilo que a gente fez. Como a gente sempre lembra, nossas vidas são inúmeras para trás. Então, a cada dia, a própria vida está te colocando um momento para tu resgatar alguma coisa que tu fez lá para trás. Então, tu vive a tua justiça todo dia. Tu vive a tua justiça todo dia. Obviamente, agora, se tu vive a bem ou tu vive de forma errada, aí é um problema contigo mesmo. Mas a vida te põe em prova todo dia. Não precisa ficar botando culpa em Deus para que as coisas tenham acontecido de mal para ti. Tu fez e tu recebe. Faz o seguinte, eu vou daqui para Florianópolis. Aí eu vou daqui para Florianópolis, vou pela região do Sangue ali, vou por ali, erro o caminho e subo a serra. Aí chega lá em cima, o meu GPS diz assim, é para lá. Aí eu desço, passo por todas aquelas dificuldades, todo o caminho que eu fiz.
Quem foi o causador desse atraso na minha viagem? Não fui eu. O GPS foi a lei divina dizendo, vai por aqui, recorrigindo a minha rota para que eu volte para o lugar certo. E aí voltamos naquilo que o Gerson falou, a expiação, né? Nós temos as nossas provas que nós escolhemos, e a expiação é quando a lei divina vem se impor para botar nós no caminho certo. Se você quiser dizer que a lei divina, que a expiação é um gesto que você bota no braço quando você quer, pode ser. Quando você quebra o braço, você vai lá no médico, ele bota um gessinho, vai ter que ficar um pouquinho de tempo. É a lei né, atuando para botar as coisas no lugar. Mas, tanto num caso de uma imposição da lei, como quando vem como prova, tudo isso é para o nosso bem. E essa é a nossa dificuldade. É de nós entendermos que isso acontece para o nosso bem. Quando eu digo nós, é nós mesmos. Claro. É o Jefferson, o Gilberto, o Edson. Porque na teoria a gente entende, mas na prática, depois, quando acontece no dia a dia, a gente. E depois aí cai a ficha e puxa a vida de novo. De novo, né? Não entendi, Deus. Desculpa, eu não entendi o recado de novo. E aí eu gosto muito de uma frase do Emmanuel que eu trouxe aqui, que diz o seguinte, né? Embora de pés sangrando e mão desfalecentes, continua adiante. Isso quer dizer, a nossa mão vai ficar desfalecente e a gente vai sangrar. Não é? Então, mais uma vez é isso. Eu sempre digo que a tempestade vai vir. Não é? A tempestade vai vir. O problema não é a tempestade, o problema é se você está protegido para passar por ela. Não é? Aonde você está? Então, uma casa espírita, uma igreja católica, uma igreja evangélica, outra entidade religiosa que provoque a busca do bem, não é? Você tem que estar envolvido com isso. Não é? Não são só os medicamentos. Então, muita gente diz assim, eu quero me curar da depressão tomando medicamento. Isso vai ajudar o seu corpo físico. Agora, se você não cuidar da sua alma, o seu corpo melhora, você ainda continua doente. Não é? Então, esse é o objetivo, que é o seguinte, que a gente passa pelas nossas provações com a vontade de crescer, com a vontade de compreender que, mesmo não sendo a minha vontade, ela se faz necessária. Por isso que eles dizem, né? Seja aqui na terra, faça a sua vontade, meu Pai. Esse é o grande objetivo que a gente tem que realmente clarear. E esse é o objetivo da palestra, esse é o objetivo do nosso programa hoje, que mais uma vez a gente sempre se fortaleça, porque às vezes o problema que a gente está passando hoje a gente consegue levar, mas a gente não sabe as dificuldades que vão vir amanhã. Né? Então que a gente nunca se afaste desses entendimentos, para que a gente continue trabalhando no bem e compreendendo que tem uma força divina comandando tudo aqui na Terra. Imagina. E as nossas dores, Jefferson, elas têm um fim e vão durar para sempre? Ou não? A gente podia dizer o seguinte, a questão do inferno, né? Você vai queimar no inferno como se não tivesse solução. Aí o que os Espíritos dizem no livro Céu e Inferno? O mal só continua se a pessoa continuar no mal. Não é? Então esse mal vai durar, esse sofrimento vai durar, enquanto eu não me modificar. Emmanuel tem uma frase muito bonita que ele diz assim, o Emmanuel, o orientador do Chico Xavier, né? Ele diz o seguinte, você sofre para você mudar. Se você não mudar, o seu sofrimento vai aumentando mais um pouquinho. Até vir algum que diga assim, ou você muda, ou você vai querer abandonar a Terra. Então, a gente às vezes está levando umas pancadas no dia a dia, e a gente não vai percebendo que essas pancadas é para a gente avançar. Então, quando é que isso vai parar, Giba? Nós somos extremamente imperfeitos. Nessa vida, talvez não passe tudo. Mas com certeza a gente começa a clarear a partir do momento que a gente começa a fazer a caridade através do entendimento, né? E do bem. Você ia falar isso? Quando tu estava falando, me passou na cabeça um assunto, mas tu mesmo... Falei, eu já me lembrei e respondeu. Que Jesus que às vezes, Jesus faria isso, às vezes perdoaria isso. Sim, Jesus perdoaria, sempre perdoava. Mas ele sempre deixava aquela mensagem, perdoa. Mas não faz de novo para não acontecer nada pior. Né? Deixava como um ensinamento. Então, tudo que nós aprendemos é para não repetir o erro que nos levou àquilo lá. Lembre-se, Jesus sempre dizia quando ele curava, né? A fé te salvou, tal, você está curado, mas não repita, para não acontecer o mesmo ou pior. Né? Porque falando da passagem que ele disse, eu venci o mundo, venci o mundo. Ele vence a morte, teoricamente, né, naquela analogia da morte, da ressurreição, como a Igreja Católica fala, quer dizer, vamos usar essa alegoria que está lá na Bíblia, e depois ele fica os 40 dias, eu estou usando as falas que o Giba já usou.
Na verdade, se a gente pegar essas duas coisas e a fala que ele diz para todos aqueles que ele curou, vai, e não, ele usava não peques, né? Vai e não peques mais, não erre mais, a gente vai observar que no fundo, além da palavra amor que ele trouxe em cada letrinha de tudo que ele fez, ele disse: eu vim porque eu venci o mundo, eu venci as dificuldades, eu venci os erros, eu venci os pecados do mundo e eu me mantenho vivo. A gente não se percebe que a gente está morrendo a cada dia, cada vez que a gente erra de novo, mas erra por negligência, porque a gente sabe que não tem que errar. Então quando ele diz, eu venci o mundo, eu venci tudo aquilo que vocês estão passando agora e irão vencer, mas precisa essa atenção nossa de, a cada dia, a seu momento, dar um passo certo. A gente erra, calma, vamos com calma, mas a gente tem que estar sempre esperto, vou usar um termo assim, para que a gente possa não errar de novo, né? E dar uma importância devida àquilo que deve ser dado. Então, dê importância às coisas espirituais em cima das coisas materiais. As coisas materiais são importantes? Temos que dar importância para elas? Temos sim. Porque seria uma desconsideração para Deus se a gente não desse importância para as coisas materiais. Mas a gente não deve dar maior importância para elas do que as coisas espirituais. Por isso que ele diz que eu venci o mundo. Todas essas questões materiais que nos afligem, que são importantes para nós, Jesus coloca que elas têm importância, mas acima disso estão os valores espirituais. E esse é o grande ensinamento que ele trouxe para nós e que nós devemos, à medida que nós colocamos em prática esse ensinamento, as coisas se tornam, a nossa vida fica mais fácil. Com certeza. No capítulo 5 do Evangelho, quando ele vai falar do esquecimento do passado, principalmente para quem não é espírita, a gente vai falar assim, que a gente errou, por isso a gente está passando por isso. Então são duas dicas que os Espíritos dizem para a gente começar a compreender um pouco a vida. Ele diz o seguinte: se você quer saber aonde você errou no passado, veja aonde você sofre. O seu sofrimento ele é consequência de algo errado que você nessa vida, ou o seu espírito, que é o mesmo, em vidas passadas errou. Porque ele diz, você pode ter errado há 3 vidas passadas, mas se das 2 da frente você não estava preparado, é nessa que você está preparado para passar por isso. Eu sempre brinco, né? A gente vai naquela mulher que lê cartas. Pô, lê as cartas aí para mim, vê o meu passado. Eu quero saber o que eu era no passado. Mas assim, se eu fui rei, tá? Se eu fui súdito, nem tenta tu me dizer. A gente só quer olhar o passado e descobrir se foi rei. Mas na verdade a gente foi súdito um monte de tempo. Exatamente. Na verdade eu sempre digo, né? A gente sobrevivia no passado. Hoje a gente já consegue viver, a gente sobrevivia. A gente andava com arma na mão, com espada na mão, com revólver na mão, com espingarda na mão. Porque lá atrás, há muito tempo, a gente tinha que sobreviver. E com tudo isso na mão, coisas boas a gente não fez, né? Exatamente. Então, se tu tiver que me dizer alguma coisa do meu passado, diga que eu fui rei, não diga que eu fui súdito. Então não adianta a gente olhar para o passado, olhe para o presente, olha o que eu estou fazendo agora. Exatamente. Eu continuo mentindo, eu continuo enganando, eu continuo negligenciando. Eu já consigo ajudar, eu já consigo, quer dizer, olha como é que a gente já está prosperando. Mas se a gente observar que está indo por alguns caminhos que não devem ir, são consequências dos caminhos que a gente trilhou, dos vícios que a gente tinha. Por isso que tanto a doutrina como todas as religiões, e hoje a psicologia, os coaches, todo mundo vai fazer esse tipo de trabalho, sempre vai dizer o seguinte, o autoconhecimento. Então a doutrina já está dizendo, até a passagem, acho que é de Santo Agostinho, né? Se você quer saber as suas dificuldades, aprenda a te conhecer. Então, se você começar a se conhecer, você vai saber onde você vai sofrer. Porque as nossas imperfeições é que vão atrair os nossos problemas. Então, o Bezerra de Menezes tem uma frase pelo Divaldo, que eu gosto muito, do seguinte: o espírita ele é muito mais consciente das suas imperfeições do que das suas qualidades. Né? Porque as nossas imperfeições, eu sou fofoqueiro, eu sou tímido, eu sou inseguro, eu sou ciumento, eu sou arrogante, eu sou comelão. A sua imperfeição vai atrair dor para você. Vai atrair, porque assim, eu gosto de dar um exemplo. Você pega assim, uma pessoa gananciosa. O que é que mais machuca ela? Não ter o poder, né? Ele perdeu alguma coisa. Pessoa rica, gananciosa. Avarento, né? É ele perder. Quanto mais ele perde, mais ele sente dor naquilo ali que é exatamente a grande falha dele. Por isso que os espíritos nos alertam. Aquilo que mais nos machuca
é onde está o nosso maior defeito. E aí, só que é isso, Gatinho, quando tu disse assim, nós espíritas, então pela doutrina a gente já sabe os caminhos, não nos fazem nem melhores do que os outros. Sim. Só que assim, pelo fato de que a doutrina nos expõe todas as situações, o passado que a gente viveu e faz nos perceber no que a gente está, no universo que a gente está, de justiça, de amor e caridade de Deus, nesse universo que a gente está inserido, a gente fala o que o Gilberto disse agora, a gente percebe que nós não somos melhores que ninguém, nós não somos melhores que ninguém, só que a nossa consciência está martelando muito mais. A nossa responsabilidade é muito maior. Aumenta, porque sabendo o que tem que ser feito de direito ou de correto, e por ser espírita, não é porque está espírita que somos os melhores, não, erramos iguais. Mas sabendo que tem que ser feito de direito e a gente não faz, a dor da consciência bate, o martelo da consciência bate muito mais forte. Com certeza. Bom, nós estamos no final do programa, conversamos bastante, muito boa a sugestão do Jefferson de trazer essa temática, e nós deixamos então agora para ele fazer as conclusões finais, como sempre digo, você vai com o Roberto Alves, as suas conclusões finais a respeito da temática. Primeiro, agradecer o convite, né, voltando para casa, porque por mais que tenha me afastado um tempo, Dimensão Espírita, os amigos, a Dorilda, a Kátia, todos aqueles que comigo trabalharam nesse programa, para mim é uma grande alegria voltar. A questão do tema é essa busca da razão, essa busca da compreensão, que existe essa força superior, que nós damos o nome de Deus, e que a gente precisa compreender essa lei, a gente precisa estudar, porque no fundo aquilo que traz para a gente a dor é o amor de Deus. E quando a gente começar a compreender que o amor de Deus vem muitas vezes através das dores, como os Espíritos dizem, que muitas vezes o sofrimento é uma cirurgia dolorosa que nós precisamos passar para evoluir. Então, se você está passando por alguma dificuldade, algum sofrimento, busque compreensão, porque realmente você só achar que a dor é uma bênção e não ampliar esse entendimento, realmente vai ter dificuldades. E para encerrar, eu sempre vou lembrar os 4 pontos da doutrina, que é quando a pessoa chega. Primeiro a gente acolhe, a gente consola, a gente esclarece a dificuldade da pessoa, depois a gente orienta ela dentro da doutrina espírita. Então, se você tiver vontade de conhecer, nós vamos acolher, nós vamos consolar, nós vamos esclarecer as dificuldades que está passando à luz da doutrina espírita e vamos orientar como a doutrina pode ampliar o seu entendimento sobre a vida e sobre você mesmo. Muito obrigado, Jefferson, e nós voltamos na próxima semana. Até lá.